Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao seu canal Santos Futebol Arte, o canal do torcedor santista. E hoje nós vamos falar um pouco sobre as atualizações na Vila Belmiro, o Santos que se prepara para um jogo difícil e importante contra o Atlético Paranaense na Vila, sem torcida, o Santos que ainda segue punido, e nos próximos dias vai haver aí um novo julgamento para definir se a pena continua ou se ela pode ser até majorada e o Santos perder ainda mais mandos de campo. Além disso, vou trazer para vocês atualizações do nosso Santos, falar um pouquinho ainda sobre possibilidade de contratações, Paulo Turra, e mais notícias atualizadas do nosso glorioso Santos Futebol Clube. Mas antes de tudo, eu peço que vocês possam curtir, compartilhar, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações, para que vocês sempre possam estar atualizados com notícias diárias do nosso peixe. E agora vamos falar um pouco sobre os investimentos que foram feitos nessa atual diretoria do Santos, no comando do seu presidente do Rueda. E saiu agora um informativo de quais foram os clubes mais gastadores nesse ano, dentro desse ano, né? E o Santos, por incrível que pareça, está em terceiro lugar. Foi o terceiro clube que mais gastou dinheiro nesse ano. É impressionante. O Santos realmente é o terceiro clube mais gastador e mostra, né, que a diretoria não contratou bem. A gente vê equipes que contrataram muito menos do que o Santos. Um exemplo é o próprio Botafogo, mas foi assertivo nas contratações. É claro que quando se faz uma contratação, você não tem a garantia de que aquele jogador vai dar resultado. Às vezes você contrata com base nas informações, no histórico do jogador, no último campeonato, né, como ele tem se destacado, mas a gente sabe que ao chegar no novo clube tem um entrosamento, tem um esquema tático, tem um melhor aproveitamento das qualidades daquele jogador, e aí que entra a importância de um bom técnico, porque um bom técnico ele sabe extrair o melhor de cada jogador, né? Ele sabe aonde fazer com que aquele jogador atue dentro de uma faixa de campo ou dentro de uma estratégia para que ele possa render mais. E o Santos investiu muito. Ele investiu o suficiente para ele ter montado um baita time. E olha que a gente está falando de um clube que tem extrema dificuldade financeira, né? E ainda assim contratou, e foi o terceiro clube que mais contratou. Mas contratou mal, né? Pagou caro por diversos jogadores que não deram resultado algum em campo. E o pior, né? Muitas vezes, além de não dar resultado, ele não vai gerar a receita, né? O retorno do investimento. A gente tem um exemplo mais recente agora, que a gente não sabe como vai ficar a situação, do próprio Soteldo. O Santos pagou 20 milhões e no dia seguinte afastou o jogador. Então, se o Santos não coloca um jogador como ele para jogar, é mais um ativo do clube que está desvalorizando. Se o jogador não aparece, ninguém vai querer contratar. Já tem um histórico ruim. E o jogador, né, de extracampo, e o jogador não atua, e aí como é que fica o investimento? Aí é um dinheiro que vai jogado fora. E que pode fazer falta para novas contratações, para futuras contratações. Então isso comprova que a diretoria ela não tem sido profissional, ela não tem cuidado dessa questão profissional. E aí a gente vê, paga-se o boleto, né, paga-se as contas, não contrata, o jogador não melhora a qualidade, aí o time está sempre brigando para não cair. Só que o pior de tudo, né, é que não só a questão do Santos pagar as contas, mas também foi informado que o Santos aumentou a sua dívida. Ou seja, não investiu-se em futebol, gerou-se menos arrecadação e gastou-se mais. Aumentou a dívida. Então, essa nova diretoria que poderá vir, né, nas próximas eleições, e a gente espera que seja alguém novo, alguém que possa
realmente contribuir para colocar o Santos novamente no patamar do qual ele nunca deveria ter saído, vai ser um desafio muito grande, porque entra mandato e sai mandato, a conversa geralmente é a mesma. Mas porque aquele que fez isso deixou o Santos nessa situação. A gente já sabe disso. Quem for o novo mandatário santista nas próximas eleições vai encontrar diversas dificuldades. Mas se nós tivermos um presidente, né, que saiba usar a criatividade, que tenha profissionais entendidos do assunto, né, em cada setor, né, que não queira ser tudo direcionado a uma única pessoa, que ainda assim, mesmo que tivesse o conhecimento, que não é o caso do Rueda, como ele mesmo diz, né, mesmo que tivesse o conhecimento, ficaria sobrecarregado. Então faltaria qualidade, né, para desempenhar o papel necessário dentro da direção santista para fazer com que o clube possa valorizar. Então o Santos, né, passa por essas dificuldades, e a próxima diretoria também vai passar por isso, então vai ter que ter muita criatividade. O Rueda contratou o Pituca vai ficar para a próxima gestão, e a gente torce, vai rezar e vai torcer para os jogadores que estão aí terem realmente uma qualidade maior, para que eles tenham a possibilidade de, com o time que nós temos, e talvez, né, se ainda vier algum jogador fora de contrato, possa elevar o nível e fazer com que o Santos se mantenha na primeira divisão. Por falar em contratação, a janela se encerrou, o Santos confirmou o Nonato, mais um jogador, né, que vem por empréstimo com opção de compra, do Ludogorets da Bulgária. É um jogador que o Santos já tinha uma boa relação com a diretoria, porque foi enviado o Rua Seco para lá por empréstimo com opção de compra. Apesar de ter tido outras propostas, o clube preferiu negociar com o Santos, e o Santos trouxe um jogador que ali, tomara que desempenhe um bom futebol, não está vindo bem lá, teve o seu melhor momento com o Fernando Diniz, né? É um futebol, um tipo de futebol totalmente diferente do que é praticado hoje. O Paulo Turra optou por esse jogador, né, e teve o aval dele justamente porque é um jogador que marca bem. Ele quer jogadores que corram bastante dentro de campo, que marquem bastante. Se o jogador não tiver característica de marcação, dificilmente vai ter chance com o Turra. Então é muito provável que ele tome a posição do Dodi, porque o Dodi tem sido utilizado porque não tem outro. Isso dizendo dentro do pensamento do Paulo Turra, tá? O Dodi, ele teve... assim que chegou no Santos, foi um dos poucos jogadores que se destacou. Caiu de rendimento. Só que agora, nesse esquema do Paulo Turra, de marcar muito forte, de correr muito, de ter muita força física, não é muito o futebol do Dodi. Então ele não tem aparecido muito. E pode ser que tenha dificuldades nesse esquema tático. E agora, com a chegada do Nonato, é muito provável que ele perca essa vaga, porque ele atuou mais no time da Bulgária como um jogador mais... como um meio atacante, mas tudo indica que aqui ele vai atuar como um segundo volante. Então, ele já atuou também dessa maneira, mas tudo indica que ele vai atuar também como um segundo volante. Então ele seria no lugar do Dodi, né? Então a gente vai ter que ver realmente como vai ser o desempenho desse jogador e torcer para que ele tenha um desempenho bom. Torcer para que ele jogue melhor do que ele estava jogando, porque ele realmente não estava tendo oportunidades mais no time búlgaro. Mas não é um jogador que veio mudar o Santos de patamar, e ainda não é o meia que o Santos precisava, porque ele vai jogar mais recuado. Então a gente vai ter que depender sempre do Jean Lucas e torcer para que ele possa melhorar mais a cada jogo, né, com ritmo de jogo, ganhando ritmo, e que ele possa fazer bons jogos para ajudar o Santos nesse segundo turno. Torcer para dar tudo certo, para depois ter a companhia do Pituca no ano que vem e, né, obviamente, se possível, de mais jogadores que possam agregar no Santos. Então, o Nonato foi o último jogador, o Santos já correu para inscrevê-lo no BID, mas muito provavelmente que agora ele vai estar disponível, talvez já para o próximo jogo, né? Não esse agora contra o Atlético Paranaense, e sim no próximo, né? Pelo fato ainda de nem ter iniciado os treinamentos no Peixe. Com relação a isso, então nós falamos
do dinheiro gasto pelo clube, nós falamos sobre o Nonato, tem ainda a possibilidade dessa novela que não se encerra, né, do Pereira. O Falcão, na entrevista coletiva de apresentação do Basso, ele até deu uma esperança para o torcedor santista, mas a gente já está cansado de ver as promessas, né, da diretoria do Rueda. A gente só acredita realmente quando assina. Segundo o Falcão, o Santos ainda tenta a contratação do Pereira e de mais alguns jogadores. Inclusive, o Pereira, que ainda tem essa novela, né, é muito difícil, para ser bem sincero, parece ser muito difícil realmente sua chegada. O Santos não perdeu as esperanças. Mas um fato curioso, né, o Falcão disse na coletiva dele, é que o dinheiro do Ângelo só caiu na conta nos últimos dias. Então isso mostra o porquê o Santos não ter investido um pouco mais nos jogadores. Ele só investiu no Jean Lucas, porque foi um valor ali ainda que não vai ser pago à vista. Mas foi a contratação de maior impacto. O restante dos jogadores ou vieram ali com uma compensação muito pequena ou com empréstimo, com opção de compra, e o Santos realmente não investiu muito, né? Não teve um investimento elevado. E isso explica também, porque o dinheiro entrou só agora do Ângelo e o Santos está... ele vende a janta para poder pagar o almoço, né? Então realmente a situação é muito crítica. E agora, né, a janela se encerra, talvez com esse dinheiro o Santos possa tentar uma negociação melhor com alguns dos jogadores. Alguns jogadores que estavam previstos para vir foram barrados pelo Turra. É o caso do Alan Sonhora. Esse jogador ele é considerado um jogador mais lento, um futebol mais parecido com o Lucas Lima, um jogador que tem uma visão de jogo, uma leitura de jogo muito grande, mas não é um jogador que corre e marca intensamente como é o perfil de jogador que o Turra deseja. Então, dentro desse perfil, se o Turra permanecer no Peixe, o Alan Sonhora não vem. Ele não recebeu outras propostas, pelo menos não fechou com outros clubes, e se o Turra cair no próximo jogo, aí pode ser que o Santos volte a tentar trazer esse jogador. E aí, por falar em Turra, né, a gente sabe que esse jogo é importantíssimo. Ele vai enfrentar o ex-clube, muito pressionado, essa queda de braço com o Soteldo, tanto da parte do Turra quanto da parte do Falcão, que também manifestou a intenção de permanecer do jeito que foi definido pela diretoria e não reintegrar o jogador. Eu acho que é uma decisão equivocada, porque o Santos acabou de investir o valor. Se não tivesse investido, tivesse devolvido uma coisa, investiu, você não pode jogar 20 milhões fora. E não pode, não só isso, perder um jogador da qualidade do Soteldo. Errou, tem que pagar, tem que ser multado, tem que ser punido, mas não da forma que o Santos... Primeiro, o Santos já fez errado de ter tornado público, né, e exposto ali uma situação que depois, para você voltar atrás, ficaria mais difícil. Era melhor ter tratado internamente, era melhor ter resolvido. O Santos, parece que a diretoria quis dar uma resposta de que está trabalhando, de que está punindo, mas não perceberam que está punindo-se o próprio clube, a própria instituição, porque o jogador precisa jogar, é um investimento e depois precisa ser um dia comercializado. Para isso ele precisa jogar, senão o Santos nunca vai recuperar o valor investido. Então, considerando isso, o Paulo Turra também não tem intenção de voltar com o jogador por um motivo muito simples. O Paulo Turra, ele gosta muito do Mendonça, porque o Mendonça ele é voluntarioso, ele volta para ajudar os laterais. Então o Santos, ele quer ali... O Santos não, o Paulo Turra, ele quer jogadores que voltem no ataque para ajudar os laterais. É um time que joga extremamente defensivo, não é a característica do Soteldo. Se o Santos reintegra o Soteldo e o Turra não coloca o Soteldo em campo, apesar de ainda não estar com a torcida, ele vai sofrer uma pressão muito grande, né? Mesmo que não haja a torcida. Então vai ter uma pressão na internet, vai ter uma pressão na internet, uma pressão de todos os lados dos torcedores para que ele colocasse o Soteldo. E aí, se ele colocar, ele não iria atuar da maneira que ele gostaria, né? Então ele iria deixar no banco. Se ele deixar no banco, a torcida vai criticar. Então, para o Paulo Turra, é melhor que o Soteldo não volte. Justamente por isso, porque ele não vai querer colocar e não vai precisar ser pressionado para isso. Não vai precisar ter mais uma pressão. Eu acho que isso é extremamente prejudicial ao Santos. Eu acho que prejudicial ao Santos é você dar um poder
da forma que foi dado para o Turra e ele determinar quem chega e quem sai. Se não houver uma determinação da diretoria, pensando no clube, pensando no futuro, pensando que um técnico dificilmente fica mais do que um ano num clube, você contrata um profissional para ter uma visão dentro de campo, e aí de quem entra e de quem sai, depois o profissional vai embora e o Santos fica dependente daquilo que foi escolhido por um profissional temporário na Vila, né? Então isso não vai ser saudável para o Santos. Se o Santos mandar embora o Paulo Turra no sábado, se o Santos não jogar bem ou não tiver uma vitória, né, que fale ali, o time jogou bem ou continua ruim, ele vai cair, porque vai ser insustentável. E aí quem vai entrar vai ter que trabalhar com o que foi definido pelo Turra. Realmente a diretoria se mostra muito amadora. Além disso, falamos dos reforços sem contrato, do Ângelo, né, do dinheiro do Ângelo, do Pereira, do Turra, do Soteldo, e agora, né, nesse jogo agora de sábado, o Santos vai com a mesma formação tática. O Turra vai manter, então vai ser aquele jogo sofrido para nós torcedores, vamos ficar ali torcendo para o Santos conseguir jogar por uma bola e para não tomar gols. Vai ter uma novidade, que é o Basso, que muito provavelmente já vai ser titular, já tem treinado, tem se destacado nos treinos, mostra que tem personalidade, e vamos torcer para que isso se traduza dentro de campo e que possa elevar a qualidade da zaga santista, além do time como um todo. É um jogador que sabe sair com a bola e pode agregar bastante para o Santos. O Santos mantém a mesma formação, vai jogar do mesmo jeito, a única dúvida é no meio-campo, né, com relação ao Fernandes, que está suspenso para a partida. Então, vamos ficar ligados aí para novos conteúdos, novas informações do nosso glorioso Santos Futebol Clube, e vamos torcer para que esse jogo seja um jogo importante, uma mudança, um início de mudança. A gente sempre torce pela vitória, né? Então vamos torcer para que o Paulo Turra faça um bom jogo. Agora, se o Santos não jogar bem, que o Santos já tenha um nome, já substitua e não perca tempo com um nome de qualidade que possa pensar o futebol diferente. O Santos não pode continuar jogando assim. Se o Santos contratou novos jogadores, deveria ter contratado jogadores que possam mudar o estilo de jogo e não jogar dessa forma defensiva, medrosa, que nunca foi e nunca vai ser a característica do Santos. De nenhum time. De nenhuma época o Santos joga dessa forma. Então tem que mudar a postura, tem que atacar mais, um time que ataca mais, um time que briga mais e não um time que se recua tanto. Só que para isso também a gente vai depender de um técnico que tenha essa visão, porque o Paulo Turra infelizmente não tem. Tá certo, pessoal? Fiquem ligados para novos conteúdos a qualquer momento. Nós voltamos com mais informações do nosso glorioso Santos Futebol Clube. Um abraço a todos e até a próxima.